E aí, você já espalhou o Good Vibes hoje? De forma... Sumiu a palavra, gente? Depois você vai cortar isso, vai pôr de novo. Deixa eu ver tudo bem. Gente, de forma... Nós estamos aqui reunidos no escritório para o nosso segundo podcast. Gente, tem um bilhete na cara dele. Consegue dar zoom, Nayara? Olha o que ele tá fazendo. Nos vídeos depois. Não adianta rir. Isso vai aparecer. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bom dia, boa tarde e boa noite. Gente, vamos lá. Nosso segundo podcast. Estamos muito felizes porque colocamos em prática nosso plano de 2021 e tá dando tudo muito certo. Graças a Deus. E o tema de hoje é a construção com eucalipto e as estruturas de madeira para os próximos anos. E eu já apresentei a Nayara para vocês no último podcast. Queria apresentar o Lucas, que é o outro arquiteto aqui do escritório da nossa equipe. Ele não quer gravar de jeito nenhum, mas ele vai gravar na marra hoje, gente. A gente até deixou ele lá. Eu veio preparado pra isso. Veio preparadíssimo pra ele. Nem sabia, caiu aqui de paraquedas. Mas pra gente fazer isso. Chega mais, Lu, vem. Para um pouquinho o projeto aí. Ele tá realmente muito ocupado, porque é assim, gente, de verdade, é um parto pra nós. Ter que parar de desenhar, de fazer os atendimentos pra fazer isso aqui. Mas a gente entendeu que é fundamental também para abrir a cabeça, para vocês entenderem o processo do escritório, conhecerem mais sobre madeira. Então a gente tá se esforçando para achar esse tempinho, não é isso, Lu? Exatamente. Cada vez mais a gente tá com mais projetos, mais coisas, né? O escritório não tá parando aqui, mas a gente precisa desse tempo para mostrar para vocês, né, um pouco mais da madeira, da construção, de como ela é importante para o nosso sistema construtivo brasileiro. Exatamente. Então, assim, a nossa ideia aqui é um bate-papo, gente, né? Eu não preparei nenhum material, vai ser uma coisa muito simples. O que eu falei no último podcast, eu vou reforçar em todos eles. Vai ficar chatinho, mas vocês me perdoem. Deixem os comentários nas avaliações, falem sobre os temas e o que faltou falar daquele assunto, porque nós temos 10 temas pré-definidos. E a partir desses 10 podcasts que vão rolar agora até o final de fevereiro, início de março, mais ou menos, a gente vai montar depois a pauta em cima do que vocês vão pedir, do que vocês querem ouvir, do que vocês querem ver. Então, se faltar alguma coisa, depois a gente vai complementando, tá? Nos próximos podcasts a gente vai ter convidados especiais. Eu vou fazer uma pequena introdução. Vocês me interrompam, tá, gente? A qualquer momento, vocês dois, para complementar alguma coisa que eu esqueça. As histórias que eu conto aqui para os clientes quando vêm, né? O porquê do eucalipto, porque o eucalipto ele era uma madeira, assim, muito mal vista, vamos dizer assim, né? Uma madeira que não é nobre, que as pessoas entendiam sempre, até carpinteiro que trabalhava com madeira, não quero fazer telhado com eucalipto em pena, tal. E aí começou a expandir muito a questão das usinas, dos tratamentos do eucalipto. E hoje tá esse boom de casa de eucalipto e de eucalipto utilizando aí não só para cercas, mourões, piso, assoalho, guarda-corpo, e assim como para a estrutura das casas, como vocês estão vendo aqui do escritório. Um dia também faço aqui uma imagem para vocês, filmando o escritório para vocês verem. Se vocês procurarem aí nos vídeos do YouTube das casas, tem também as estruturas das casas, dá para vocês verem. Como que o eucalipto chega no Brasil, gente? O eucalipto não é uma madeira originária daqui, tá? Assim, começando um pouquinho, só para fazer uma pequena introdução também, nós temos 2 tipos de madeira, que são as softwoods e as hardwoods. Normalmente as hardwoods, que são as madeiras mais nobres, vamos dizer assim, mais resistentes, são madeiras nativas, que seriam o quê? Madeiras da Amazônia, madeiras que são aqui nativas do país, né? E aí depois nós temos as softwoods, que vão entrar aí já o pinos, essas madeiras mais moles, que normalmente são as madeiras europeias, que elas têm uma classificação diferente até por conta do solo, da resistência e tudo mais. Mas aí eu vou entrar muito na parte botânica, e a ideia aqui hoje também não é isso, é dar essa explanada geral. Eu me lembro, eu vou contar essa passagem, porque a Nayara foi minha aluna na faculdade, já falei isso no último também, vou contar. Eu dava aula e todo final de semestre a gente recebia as avaliações dos alunos. Sem o nome do aluno, né, só pra gente entender o que tinha sido bom ou ruim naquele semestre. E eu lembro muito dessa passagem, de ter lido numa avaliação um aluno que falou assim, eu vim para a faculdade para fazer aula de estruturas, que como eu disse, eu dava aula de estruturas 2, que era madeira e metálica, e em vez de eu entender de estrutura de madeira, eu vou ter aula do quê? De botânica, vem me falar de espécie.
era a primeira aula eu fazia uma fundamentação toda, uma explicação para começar a falar de madeira. Para você falar de estrutura de madeira, você precisa entender o material. E tinha a ver com botânica. Então, eu achei muito engraçado na época. Eu falei, não entendeu a proposta. Mas, enfim. E o eucalipto, ele é originário da Austrália, tá? Ele foi trazido para o Brasil. Ai, gente, eu não vou lembrar o ano agora para falar para vocês. Não sei se é 1960 ou se é antes. Enfim, depois me cobrem, tá? Eu preciso procurar aqui nos meus materiais. A verdade é que existe dentro da família, né, dos eucaliptos, lá mais de, a gente fala 700, já foi catalogado mais de 1000 espécies, na verdade, né? E existe um que é o que a gente utiliza, que é o Citrodora, que é indicado pela NBR 7190, que é a norma brasileira que a gente utiliza para fazer as construções, né? Segue lá a norma brasileira. É o indicado para uso estrutural na construção. Então, assim, se você vai utilizar um eucalipto para o morão de uma cerca, você pode usar uma outra espécie, que é um cloesiana, um saligna, que são outros tipos. Para a construção civil, para pilar e viga, tem que ser única e exclusivamente o Citrodora. Tá? 700.000 espécies, ela é originária da Austrália. Hoje no Brasil nós temos plantados já em todos os estados brasileiros, mas a maior concentração de plantação de eucalipto está no estado de São Paulo, tá? E eles têm diferença. O Citrodora plantado no estado de São Paulo, ele tem uma resistência diferente do Citrodora plantado em Minas. Tem toda uma questão aí do solo. É tudo pelo solo, né? Pelo solo, climático, né? Isso, tudo as isso questões influencia. climáticas. Tudo isso. Por isso que a madeira é um material tão vasto, tão diverso, tão difícil de trabalhar, na verdade, porque você precisa realmente entender do material, entender todas essas questões botânicas, até para saber se aquela madeira que está chegando na tua obra, se você não comprou gato por lebre, porque isso era mas já foi mais um grande problema de mercado. As pessoas morriam de medo de comprar uma coisa e a madeireira entregar outra. Ainda acontece, tá? Hoje a gente tem um controle maior do DOF, que é o Documento de Origem Florestal, o IBAMA. Hoje tem um sistema que controla bem melhor essa questão da origem, lá onde tirou a madeira. Isso não quer dizer que a gente não possa usar. E é importante falar, que eu não falei lá quando eu comecei, né? Existe madeira nativa, que é a madeira que nasceu, que foi plantada, né? E existe madeira de reflorestamento, que ela é própria para corte, né? Então, a gente foi criado lá atrás, lá na escola, quando vocês eram pequenos, acho que vocês ouviam falar, não pode gastar papel, amassar papel, porque vai cortar as árvores. A árvore que faz papel, ela é plantada para aquilo, não vai acabar com a árvore do planeta, né? Tudo bem, reutilizar, economizar, num conceito geral da coisa, ok, porque se você gasta mais, você demanda mais energia para produzir aquilo, aqui é uma cadeia de sustentabilidade que a gente vai falar num tema mais para frente também, mas não tem a ver com acabar com as árvores. E é o único material renovável que a gente tem hoje, né? Na construção civil do mundo. No mundo. Madeira, gente, e bambu são os únicos materiais do mundo, do planeta, que são totalmente renováveis. O que isso quer dizer? Você replanta. Não é igual um minério que você usa para produzir ferro ou para produzir o concreto, que é findável, que não tem mais. Por isso a história que a gente vem aqui falando do Wood Vibes, da sustentabilidade, que não é uma pegada de marketing. A gente acredita nisso porque a gente estuda isso e a gente sabe que nós temos estudos aí no mercado. Para o concreto, nós temos agregados para mais 600 anos para produzir. Você vai falar, ok, não vou mais estar aqui. Mas cadê a sua consciência ecológica de pensar no que você vai deixar aqui para as outras gerações, né? Vão passar muitas pessoas depois de nós ainda, né? Como passou muito antes para a gente chegar aqui, para a gente ter esse estudo e conhecer isso, né? Como a gente tem hoje acesso à internet, permite a gente estudar tanto, né? A gente buscar informação. Então é isso. É por isso que a madeira é um material do futuro. Por isso que hoje na Europa e em outros países nós temos aí construções já de 40, 70 andares com madeira, tá? Muitas vezes só com a caixa de elevador, com caixa de escada de concreto, o restante tudo madeira, né? Se vocês tiverem interesse, depois eu posso ir apresentando essas obras no mundo para vocês, não só apresentar, porque o intuito aqui não é fazer o marketing do escritório, mas é mostrar esse mundo para vocês e aí também levar conhecimento, né? Levar conhecimento, porque a gente realmente compartilha disso aqui no escritório. A gente acredita que isso é o futuro, que tem trabalho para todo mundo, é divulgar o quanto mais, tá? E
Também junto com esses podcasts, eu queria falar para vocês que nós também damos assessorias, tá? A gente só não constrói, só não projeta aqui, como eu também faço essa parte das assessorias, tá? Então, para estudante, para o profissional que quer construir, para o cliente que está a fim de fazer, tá? Desde a avaliação do terreno para construir, se aquele terreno é viável ou não para fazer uma construção com madeira, tudo. Até pelo tipo de material, cálculos estruturais de projeto, tudo. A gente faz tudo. O que você pensou em madeira, pensa na Sky Mendes, pensa na Fiscale e a minha equipe maravilhosa, sensacional, que são eles. Ainda tem a Karina que não tá aqui, que eu ainda vou apresentar para vocês no futuro. Né? E é isso, por isso que a gente quis falar assim, um pouquinho da história do eucalipto com o futuro das construções em madeiras no mundo para os próximos anos, né? Para as próximas décadas ou milênios, enfim. Querem complementar? Eu acho que uma única coisa legal que aqui a gente faz no escritório para todos os clientes quando eles fecham conosco, isso a gente deixa muito claro, voltando só em relação à espécie. A gente faz um estudo dessa madeira que a gente utiliza na obra, né? Para realmente saber se a espécie Citreodora, se a retenção de tratamento daquela madeira foi feita adequadamente na usina, ainda em processo até chegar à obra. Então, assim, a gente tem muito cuidado com tudo isso, tá? Isso, aqui no escritório nós temos essa preocupação, que a Nayara está querendo dizer assim, o processo aqui começa não só de dar assessoria para o cliente, desde quando ele lá comprou o terreno, fazer o projeto, aprovar, fazer as aprovações legais, acompanhar as aprovações ambientais para dar assessoria, nós temos feito algumas, né, Lucas? Nós temos um outro parceiro que é o Cauê, que é o engenheiro ambiental maravilhoso também, a gente precisa trazer ele aqui um dia para falar. E quando começa a obra, quando a gente vai utilizar essa madeira, se a gente pensar aí, nós temos mais de... Eu vou falar um número que eu acho que já está bem desatualizado. Só no estado de São Paulo nós temos mais de 400 usinas que tratam madeira. E tratam essas, sei lá, 700 espécies que eu estou falando para vocês, de tipo de eucalipto. Como é que você faz, Silvia, Nayara e Lucas, Sky Mendes, para controlar esse processo? Como é que você sabe que a madeira que chega lá? Aí a gente vai contar para vocês nos outros podcasts, exato, e nas assessorias, né, a gente tem um controle, desde que a gente escolhe a madeira dentro da usina, até quando ela chega, até quando a gente manda fazer o laudo, de tudo, desde a espécie e do tratamento, que aqui nós estamos falando de eucalipto tratado, não in natura, né, que depois que tratou, ele vira praticamente uma madeira aí nobre. Quantos anos dura, Silvia? A gente vai ter um que vai falar desse tema também. Já está previsto aqui no nosso escopo. Nesse dia, se não me engano, nós vamos trazer um convidado que foi meu professor de mestrado, o professor Nilson, que é espetacular, está nessa área há muito mais anos do que eu. Então, assim, gente, vai ter muita novidade. Por favor, deixem nos comentários, porque esse feedback para a gente. É essencial esse feedback para a gente conseguir gerar mais conteúdo e sanar todas as dúvidas, né? Isso. Que vocês possam ter. Isso. Nós tivemos, o Lucas tem um vídeo do que está no YouTube, Nayara tem outro. Eu estava em Portugal na época, eu tenho umas assessorias que eu faço lá também, de um projeto que a gente startou de uma filial para lá, e eu fiquei lá um tempo e voltei. E quando eu estava lá, eles dois gravaram até quando a Ana fez, ela estava grávida, que ela gravou o vídeo numa obra, o Lucas também gravou em outra obra, mostrando, falando um pouco desses processos, né? A gente estava começando a querer mostrar um pouquinho. É uma ideia disso, né? Porque assim, eu já tive comentários de pessoas que vêm, o nosso canal no YouTube tem mais de 1 milhão, quase 2 milhões já de visualização, a gente espera explodir isso aí, já sei quanto. E lá tem alguns comentários assim, vocês não mostram detalhamento, vocês não querem enviar a planta, vocês não querem mostrar o que vocês fazem. Não é para esconder, né? Pelo contrário, é porque infelizmente a internet ela divulga e a gente tem muito acesso a tudo e isso é maravilhoso, mas infelizmente as pessoas utilizam de forma ruim, gente, e utilizam isso de forma irresponsável. E aí é o meu papel como responsável por quem assina 10 anos legalmente, tecnicamente pelas obras e que tem esse compromisso de fazer o bem pro próximo e não só de ganhar dinheiro, porque todo mundo precisa ganhar dinheiro e é legal ganhar dinheiro, mas a gente tem que pensar também na responsabilidade, né, sobre tudo, sobre o planeta, sobre as informações. Quando eu divulgo, a pessoa vai pegar e vai fazer aquilo lá de uma forma caseira e às vezes para aquele solo, naquela região, com a carga que ele vai colocar naquele projeto,
não vai é funcionar. adequado, né? Então, assim, sempre que eu posso, eu ajudo, eu dou dica, eu explico como é que faz, mas tem que ter muito cuidado, porque assim, ó, são anos, 20 anos aqui fazendo obra, a gente também erra, a gente também acompanha o processo das nossas equipes, que só fazem isso, às vezes eles também erram, e a gente tem que estar ali em cima 24 horas. Então, assim, passar isso pra frente de forma irresponsável não é meu papel. E as plantas, é legal, já que eu entrei nessa questão, eu também não divulgo, porque o cliente chega aqui, ele paga por um projeto exclusivo, e aí nós analisamos a insolação, a ventilação, tudo daquilo para. Não dá para pegar esse projeto pronto e colocar aqui num outro terreno. Até sem ver porque todas essas questões. é específico do cliente, com as necessidades do Daquele cliente. né? Ok, tudo bem. Se você digitar aqui na internet hoje, a planta de edícula de 50 metros quadrados, vai vir um monte, vai vir, sei lá, por R$50 para comprar. Eu acho um absurdo. Eu acho um desrespeito enorme com nós, profissionais. Mas se o cliente tá afim daquilo, ok, ele vai fazer. Mas não vai fazer comigo, mandando e-mail e falando, tá aqui a plantinha, faz aí que vai ficar legal. Não é assim que funciona, né? A gente estudou para isso, a gente está sempre estudando, sempre se aperfeiçoando. No que a gente puder dividir com vocês para agregar, para ajudar, para divulgar esse material que a gente ama, que a gente tem paixão, que é madeira, legal. Agora, não fazer divulgação de forma irresponsável, que eu tenho visto muita coisa, né? Vocês têm que avaliar muito bem aquilo que vocês ouvem, que vocês assistem na internet, como um todo, no geral, né? Não tentar passar só coisas boas e até onde a gente possa realmente fazer o bem pro próximo, não comprometer, seja de que forma for isso, não só na construção, mas com opiniões, né? Porque tá complicado, não é não, pessoal? Mas é isso. Então, não se esqueçam. Se inscreve, curte e compartilha. Sim, Espalhem o Good Vibes!